Olá pessoal, nosso assunto para este vídeo é a cinética de ordem zero, que algumas reações apresentam. Então, como é que é isso? Bom, se trata de uma lei de velocidade em que a velocidade da reação é constante, não é mais alta nem mais baixa, a reação vai prosseguindo uniformemente. Então, nós chamamos isso de ordem zero, né? Por quê? Porque, normalmente, se eu tivesse talvez um reagente na reação, eu teria o quê? Eu escreveria que velocidade igual a uma constante vezes a concentração desse reagente elevado à sua ordem, correto? Que poderia ser, talvez, primeira ordem, segunda ordem, alguma coisa assim. É o que tu observaria. Por exemplo, primeira ordem é simplesmente constante de velocidade vezes a concentração. Segunda ordem é vezes concentração ao quadrado. Mas, o que acontece se você elevar na zero? Qualquer um valor elevado a zero, simplesmente some, porque ele vale 1, certo? Então, eu posso simplesmente escrever que a velocidade é igual a uma constante. Então tá aí, essa é a justificativa, né, para a gente dar esse nome, ordem zero, quando a velocidade é constante. Um exemplo, né, vamos imaginar uma reação em que A se converte em 2B, esse é o produto, ao longo do tempo. Então aí você tem uma tabela que a gente vai preencher. No instante inicial, a concentração do reagente é 1 mol por litro e a concentração do produto é 0. Depois de 10 minutos, a concentração do reagente caiu para 0,9. Quanto foi consumido? 0,1 mol por litro. O que acontece com o nosso produto B? Obviamente, ele é produzido, mas como você pode ver aqui o coeficiente estequiométrico 2, vamos frisar esse coeficiente estequiométrico 2. Então, o que ocorre? Ele produz 0,2 mol por litro do produto B. Mais 10 minutos passam, o que ocorre? Bom, a concentração de A cai para 0,8. Depois, mais 10 minutos, cai para 0,7. Mais 10 minutos, cai para 0,6. Mais 10 minutos, cai para 0,5. Você percebe que ela cai uniformemente. Esse é o ponto, velocidade constante, certo? A velocidade não varia, não depende da tua concentração, ela prossegue sempre a uma mesma taxa. A produção de B também, né, vai ser algo no mesmo estilo, só que como o coeficiente estequiométrico 2 está ali, você tem 0,4 em 20 minutos, 0,6 molar em 30 minutos, 0,8 aqui e em 50 minutos 1,0 mol por litro. Então você vê a evolução aí, né, da concentração de B. Como o coeficiente é 2, é uma taxa um pouquinho diferente. Então nós podemos equacionar, né, ou descrever isso como uma derivada ou como uma taxa de variação delta da concentração de A sobre delta T. A cada intervalo de 10 minutos, pode pegar qualquer um deles, cai 0,1 molar a concentração. Dividido pelo tempo de 10 minutos, tu tem a taxa de variação da concentração de A, menos 0,01 molar por minuto. Então isso é o que tu observa, né, a cada 1 minuto. Em 10 minutos, 0,1. Bom, para a substância B, a taxa de variação na concentração é positiva, porque está se formando. E se você fizer o cálculo de maneira semelhante, encontra mais 0,02 molar por minuto. Certo? Vamos dar a velocidade da reação, então? A velocidade da reação pode ser dada como menos a velocidade, a taxa de variação da concentração do reagente,
Menos porque ele é consumido, então eles têm sinais contrários, certo? Então eu poderia calcular menos vezes aquele menos 0,001 molar por minuto, acho que falei um zero a mais, que dá esse valor aqui para a tua velocidade de reação. Vou marcar ela aqui em azul. Essa é a velocidade da tua reação. Mas também poderia ser monitorada pela substância B. Só que daí, como nós já aprendemos anteriormente, né, a relação tem um fator 1/2 na frente, 1 sobre o coeficiente estequiométrico. Então, velocidade é 1/2 da taxa de variação de B em relação ao tempo. Então, fica 1/2 de mais 0,02 molar por minuto, que te leva no mesmíssimo resultado, né, que é esse 0,01 molar por minuto. Está aí a velocidade da tua reação. E ela é constante, né? Não importa se tu está no início, quando tem bastante reagente, se está um pouco mais perto do final, quando tem menos, certo? Então, você vê. Pergunto, tu enxerga, olhando para a tabela de dados, tu enxerga qual é a meia-vida dessa reação? Enxergou? Pois é, o reagente A cai pela metade a sua concentração quando chega no tempo de 50 minutos, correto? Então essa aí teve uma meia-vida de 50 minutos. Porém, se eu tivesse começado não com 1 mol por litro, eu tivesse começado apenas com 0,2, tu ainda esperaria 50 minutos? Não, claro que não, porque ela segue com velocidade constante. 50 minutos ele consumiria muito mais do que 0,2 mol por litro, certo? Então, não tem a mesma meia-vida dependendo de cada concentração inicial. Mas a gente vai tocar nesse assunto depois. Buenas, nós calculamos a velocidade da reação, ela é uma constante, então você pode escrever a lei de velocidade. Velocidade é uma constante, onde o valor da constante de velocidade é isso que a gente acabou de descobrir, né? Esse valorzinho ali que está em azul, certo? Esse valor aí é a tua constante de velocidade. Falou? Agora, nós temos a questão da lei de velocidade integrada, que também nos interessa. Como é que você obtém a lei de velocidade integrada? Bom, vamos dizer aqui, né, que a concentração do reagente A, Ca, eu vou apenas representar por comodidade com a letra C. Tá? Então, a velocidade da nossa reação ele é menos a derivada dC dt, certo? A variação na concentração do reagente em relação ao tempo. E ela essa taxa é igual a uma constante. Então, se você desmembrar essa derivada, você consegue escrever que dC é igual a menos K vezes dt, correto? Então, com isso, você pode avançar e integrar, certo? Integrando o dC, o termo dC desde a concentração inicial até a concentração final, que é C, você tem C menos C0. Integrando é apenas, né, o dC, não tem nada aqui além do... Então fica C menos C0. Enquanto que aqui menos a integral de K dt, desde o instante 0 até o instante t, a constante K pula para fora da integral, fica menos K vezes tempo final e o tempo inicial que é o 0. Então ficou aí a tua expressão. É só uma questão de agora de dar uma arranjadinha nela, eliminar esse 0 e reorganizar os termos. Você fica com a lei de velocidade integrada que está aqui. Certo? Então esta é a lei de velocidade integrada. Peço para ti, pausa o vídeo e tenta deduzir uma fórmula, a expressão matemática, para a meia-vida do reagente. Certo? Deduz a meia-vida do reagente. E depois
desenvolve uma fórmula também que te diz em quanto tempo o reagente seria totalmente consumido. Pausa o vídeo e desenvolve essas duas contas. Aqui está o teu ponto de partida. Pausou o vídeo? Encontrou? Vamos ver. Meia-vida do reagente. Qual é que é a minha concentração final? A concentração final é igual a concentração inicial sobre 2, certo? Ou seja, é 1/2 da concentração inicial. Então, essa é a condição final. E aí, eu vou simplesmente jogar isso lá dentro da minha equação, em que você tem esta situação aqui, essa fórmula aqui. Onde o valor de C eu vou trocar por 1/2 de C0. Tá aí. Ups. Então, a minha concentração final é 1/2 de C0. E aí você manipula. E ao manipular isso aí, o que você encontra? Eu acho que eu vou reagrupar e vou ganhar 1/2 de C0 menos 1 C0, porque eu passei o C0 subtraindo, é igual ao termo menos KT. De acordo? E aí, você pode perceber que 1/2 menos 1 é apenas menos 1/2. Correto? Menos 1/2 de C0. E isso é igual ao menos KT, que está aqui. Eu posso eliminar o menos com o menos e fico... Ops. E fico com 1/2 de C0 é igual a KT Então, acho que já podemos tempo igual a C0 sobre 2K. É isso aí. Vamos lá, me diz se isso aí faz sentido para ti. C0 sobre 2K. Porque aqui o C0 com 1/2 na frente é a mesma coisa que C0 sobre 2. Passa o K dividindo, então fica C0 sobre 2K. Esse é o tempo de meia-vida. Aí. Então, tá aí a nossa resposta. Tempo de meia-vida é C0 sobre 2K. Então, tu percebe que o tempo de meia-vida, ele não é sempre o mesmo. Se eu tenho uma concentração maior ou menor, eu vou ter um tempo de meia-vida diferente. Bora
segundo exercício, em quanto tempo o reagente seria totalmente consumido? De novo, eu preciso pegar a lei de velocidade integrada e relacionar também com a concentração final. Concentração final vai ser igual a zero, correto? Então é disso que nós estamos falando. Concentração final igual a zero, e a lei de velocidade integrada fala para mim que C0 menos KT. Então eu vou ter que lidar com essa equação aqui, onde o valor final de C ele vai simplesmente é zero. Então aí é tranquilo. Eu vou isolar C0 igual a KT. Está de acordo que C0 vale KT? Então o tempo T é quanto? C0 sobre K. Então você pode perceber esse tempo para consumir todo o reagente, ele é o dobro do tempo de minha vida, certo? Então é isso. O tempo que leva para consumir é proporcional à quantidade que tu tem no início. Se eu começo com mais material, leva mais tempo para consumir tudo. Se eu tenho menos material, menos tempo para consumir tudo. Então é isso. Beleza? Tá. Agora, queria discutir um exemplo, né, um exemplo real aí de reação que é de ordem zero, que é a eliminação do álcool ingerido pelo organismo, certo? Você tem uma pessoa, a pessoa ingeriu bebida alcoólica e esse álcool, então, vai ser eliminado. E é um processo que segue uma cinética de ordem zero. Então, se a mesma pessoa ingeriu uma dose de álcool ou ingeriu o dobro do álcool, bom, no primeiro caso leva um tempo, no segundo caso leva o dobro do tempo para eliminar aquela dose. Então a taxa de eliminação é cerca de, né, vamos frisar aí, cerca de 10 ml de etanol por hora, certo? 10 ml de etanol por hora. Claro que cada pessoa, né, vai ser diferente. Isso aqui é para um organismo adulto, né, mediano. E por que ele é um processo de ordem zero? Cara, aí tem uma coisa interessante, né? É o mecanismo da coisa. Essa eliminação, ela ocorre, sobretudo, via enzimática no fígado, em que você tem uma enzima chamada álcool desidrogenase, em que vai converter o álcool em um aldeído, certo? E o aldeído depois é convertido em outras coisas, mas vamos focar apenas na parte do álcool. Então a primeira etapa é um equilíbrio rápido, em que a enzima se associa à molécula do etanol, do álcool, formando um complexo, enzima-álcool, certo? Eu representei por esse símbolo aqui. É um equilíbrio bastante rápido, certo? E ele é bem mais direcionado para o sentido dos produtos aqui nessa etapa. Esse equilíbrio rápido, então, significa se houver álcool, então, basicamente, toda a enzima, ela rapidamente se converte no complexo enzima-álcool. Aí tem uma segunda etapa, que é bem mais lenta, não que ela seja lenta entre todas as reações químicas, mas é mais lenta que a etapa 1, certo? Por comparação, em que essa enzima atua sobre o álcool que ela capturou, convertendo num produto. Então eu simbolizei P como um produto que é irrelevante para nós agora. Que eu quero apenas que a gente entenda que essa etapa é a lenta e, portanto, ela é que vai determinar a velocidade do processo como um todo. É como a gente compara, assim, né, que em uma rodovia. Se existe uma rodovia com os carros indo em alta velocidade, mas lá adiante existe um gargalo, uma ponte muito estreita, onde só passa um carro por vez. Bom, então esse gargalo é que vai controlar a taxa de passagem dos carros na rodovia como um todo, certo? Então as duas etapas, né, elas vão acabar ocorrendo, mas quem vai mandar na velocidade é a etapa lenta. Por isso eu digo etapa determinante da velocidade.
Pois bem, o ponto que é interessante aqui, ó, é que esse mecanismo gera uma situação de pseudo-ordem, certo? Gera uma situação de pseudo-ordem. Por quê? Porque, tem uma pequena quantidade de enzima no teu corpo, e essa quantidade de enzima, basicamente toda ela está na forma de enzima com álcool, né, com o complexo enzima álcool, e ela não diminui a concentração dela. Mesmo quando a enzima reage produzindo um produto, ela regenera a enzima livre, e essa enzima livre rapidamente já se associa a uma nova molécula de álcool. Então a concentração do complexo enzima álcool se mantém fixa. Essa situação de pseudo-ordem, então, né, você vai ter essa etapa 2, em que você tem uma lei de velocidade, que seria esta aqui, com uma constante vezes a concentração de enzima álcool, só que essa concentração de enzima álcool, o complexo enzima álcool, é constante. Então o teu resultado é que tua velocidade aparece como uma constante, K', né, uma pseudo-ordem zero, onde esse K', na verdade, é o K vezes a concentração do complexo, certo? Então esses dois termos aqui são duas constantes, né, na prática, então tu acaba enxergando esta lei de velocidade aqui, certo? Então você diz que você enxerga ela como reação de ordem zero. Mas na verdade, então, né, essa constante K', ela está dada aqui, e ela depende de quanta enzima a pessoa tem no corpo dela, certo? De álcool desidrogenase ela tem no corpo dela. Por isso, algumas pessoas que têm uma maior quantidade dessa enzima vão eliminar o álcool bem mais rapidamente. Pessoas que têm um pouco dessa enzima vão demorar muito mais para eliminar o álcool, certo? Então, se essas pessoas bebem bastante, elas vão ficar mal, porque a concentração do álcool não baixa nunca, sabe? Demora muito mais para baixar. Enfim, retornando, né, aos dados do problema, um exercício. Lembra que é 10 ml por hora que, em média, né, é eliminado. Se uma pessoa ingeriu 60 ml de etanol, qual a meia-vida desse álcool no organismo? Pausa e tenta responder. Fez? Desenvolveu aí o teu raciocínio? Bom, espero que você tenha concluído que meia-vida é para eliminar 30 ml. Certo? Então, precisa de quanto tempo? 3 horas. 3 horas, né? Meia-vida, então, ou seja, o tempo para eliminar metade do etanol, 3 horas. Quanto tempo elimina todo o álcool? Bom, acho que tu já tem condições de responder, né? Meio óbvio. Resposta: elimina 60 ml de etanol. São quantas horas? 6 horas. Certo? Então tá. Tá aí. Você sabe que esses números variam de pessoa para pessoa. É bem fácil calcular quanto álcool uma pessoa ingeriu, porque as bebidas alcoólicas elas têm o volume ali, o percentual de volume, né? Por exemplo, um vinho que tenha, sei lá, 10% no volume, um vinho mais fraquinho, ele vai ter a cada litro vai ter 100 ml de álcool. Enfim. Prosseguindo, quero discutir com vocês o diagrama, né, concentração-tempo. Uma reação, vamos dizer, uma reação em que A produz os produtos que for com uma lei com ordem zero, certo? Então a lei de velocidade integrada tem esse formato aqui. E esse diagrama, né, ele nos interessa também pela questão da linearização e para a gente obter os valores de K, né, de uma maneira mais precisa, tá? Então, como é que você faz a linearização?
Cara, não precisa linearizar, não precisa. Não precisa, já vem linearizado. Em outras palavras, essa lei de velocidade, se você parar para pensar, ela pode ser entendida como isso aqui, ó. Concentração, ele é um valor de C0 mais um menos K multiplicado pelo tempo. Isso é exatamente uma equação da reta, onde a inclinação da reta vai ser negativa, ou seja, uma reta que desce, e K, com o sinal invertido, né, vai ser a inclinação dela, certo? E o coeficiente B, o termo independente da reta, é simplesmente a concentração inicial. Então aqui, ó, um diagrama que mostra aí exatamente isso. Um diagrama que mostra isso. Você vê aqui que ele começou em 0,1 mol por litro a concentração. Passados 50 minutos caiu pela metade, certo? A concentração caiu pela metade. Se deixasse mais 50 minutos, ela teria que cair a zero. Bateria aqui. E bateu quase aqui. Por que que não bateu exatamente no zero? Bom, aí é que tá. As reações de ordem zero são todas reações que tem algum tipo de pseudo-ordem, alguma coisa acontecendo ali, que no limite ela não pode seguir com ordem zero para sempre, tá? Então aqui, ó, se você tivesse uma linha reta seguindo para sempre, ela bateria aqui no zero e iria para valores negativos depois, certo? Óbvio que isso é um absurdo, tá? A lei de velocidade integrada, se você botar um valor de tempo muito grande, é óbvio que ela vai acabar dando um valor negativo, certo? Só que isso seria um absurdo. É um absurdo, você não tem concentrações negativas, né? Se eu botar, sei lá, um tempo aqui na fórmula, 1 milhão de minutos, tá? É claro que esse termo negativo ele vai acabar vencendo, né? E o resultado, que a matemática te dá um número negativo. Porque não pode ser assim. Então o que acaba acontecendo é que quando a concentração vai se tornando muito pequena, existe uma região de mudança de ordem, ela troca a ordem. Então, mais ou menos daqui em diante, esta que eu desenhei, no caso, ela muda para a primeira ordem. Então, se você ampliasse essa cauda aqui no final, ela está se comportando em primeira ordem. Não tenho como comprovar isso agora, porque eu não estou com os números aqui, mas é isso, certo? Se você fizesse a linearização para a primeira ordem, você ia acabar encontrando que essa caudinha aqui ia virar uma reta, certo? Poderia comprovar que a parte final da curva é uma exponencial decrescente. Mas é a região da mudança de ordem, certo? Então, aqui no início, por um tempo, ela é ordem zero, mas depois ela não pode seguir ordem zero para sempre. Tá? Espero que tenha feito sentido aí para todos, né? E, enfim, vamos ficando por aqui por hoje. Em breve a gente faz alguns exercícios e trabalha mais alguma coisa. Fechou? Então tá, tchau, um abraço.